Olá pessoal, sejam muito bem-vindas então à nossa segunda aula da nossa semana especial de Páscoa e eu tô muito feliz com todos os recados, todos os comentários que eu recebi sobre a aula de ontem e essa aula para mim é muito especial porque eu sou apaixonada por trabalhar com chocolate. Me lembra muito quando eu iniciei na confeitaria um tempo atrás, porque eu comecei trabalhando com chocolate, tá pessoal? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu já quero dar um recadinho para vocês que é sobre as reservas. Já estão abertos, então, para estar fazendo as reservas da nossa apostila especial de Páscoa, tá? Então, gente, é muita gente participando, já tem gente já querendo reservar desde ontem já as apostilas. Então, como a gente liberou hoje, então tem muita gente nos chamando, tá, pessoal? Então, se a gente demorar um pouquinho para responder vocês, muita calma nessa hora, a gente vai responder, a gente vai atender todo mundo, tá? Então a gente só pede um pouquinho só de paciência, porque assim, ó, essa apostila tá muito especial, ela tá imperdível, ela tá com valor promocional de R$ 97,00 por R$ 49,90. É um baita presente de Páscoa. Então assim, pessoal, ela tá imperdível, tá? Vocês vão estar levando uma apostila com 30 receitas de recheios para ovos recheados, uma apostila de trufas e bombons, uma apostila com receitas de Páscoa para deixar o almoço de vocês do domingo de Páscoa muito mais gostoso e uma aula exclusiva de trufas, barrinhas e pirulitos, tá, pessoal, de chocolate, para vocês poderem faturar o ano inteiro com chocolate. Eu vou explicar para vocês, eu vou dar muita dica de como trabalhar o ano inteiro com chocolate, porque o chocolate ele é muito bom, ele é muito lucrativo e vocês podem trabalhar o ano inteiro. Tem muita gente que acha que é só durante a Páscoa, mas não, o chocolate vocês vão vender o ano inteirinho. Tá, pessoal? Então tá imperdível, não perde tempo, chama o administrador do teu grupo e já pede para ele reservar para ti não ficar fora dessa grande oportunidade, tá, pessoal? Lembrando também que se essa aula te ajudar em alguma coisa, se tu aprender algo novo, deixa o teu comentário aqui embaixo, isso é muito importante para mim, nos ajuda muito, né, a trazer conteúdos melhores para vocês. E quem ainda não participa do meu grupo do Facebook, corre lá, que é Kátia Miller, não, é Confeitando com Kátia Miller, desculpa, e me segue nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá? Então, lembrando também, não esquecendo de ficarem atentos a todos os recadinhos deixados pelos administradores dentro dos grupos, tá, gente? Porque muitas vezes as dúvidas de vocês estão ali nos recadinhos deixados. Então, para a gente não se prolongar muito nessa aula, vamos começar a nossa aula de recheio. A gente vai fazer o recheio de leite ninho, o recheio de brigadeiro, o recheio de branquinho, e um recheio crocante, que é o branquinho amendoim, para ficar aquele crocantezinho que a gente vai usar dentro das casquinhas recheadas que eu vou ensinar também para vocês, tá, gente? A gente vai começar então fazendo o recheio de branquinho. O recheio é aquele tradicional, aquele recheio top, bem básico, né? Que a gente usa para várias outras receitas, tá? Então a gente vai começar com um leite condensado e um creme de leite, tá? Uma caixinha de cada, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui com o nosso leite condensado e o nosso creme de leite, então, né, é uma caixinha de cada. Esse recheio é um recheio bem base, vocês podem usar para tudo. A gente vai cozinhar ele normalmente como o recheio, então, de o brigadeiro, né? A gente vai cozinhar ele na panela como os outros brigadeiros, tá? Muita gente pergunta qual é o tamanho da caixinha. A caixinha é a caixinha tradicional, tá, gente? A quantidade é a caixinha tradicional. Eu sei que tem algumas caixinhas de creme de leite que às vezes vem menos, mas é a caixinha de 200 gramas, tá?
Então, a gente vai cozinhar, então, até chegar ao ponto de recheio, que é aquele ponto onde a gente ergue a colher, assim, e ele começa a cair, né, em partes, né, o recheio. E quando tu passa, assim, a colher, ele já começa a dar a visão do fundo da panela. Aí já tá bom, no ponto bom o recheio, tá? Porque esse aqui a gente vai fazer um pouquinho ele mais firmezinho também, por questão da gente poder fazer algum trabalhinho de bico se for necessário. Quem não quiser também não precisa, pode ser ele ao ponto ele mais mole também, sem problema, tá? Vamos pro fogão agora. Então, pessoal, com o nosso recheio então de branquinho, a gente vai cozinhar então o leite condensado com creme de leite até ele dar aquela engrossada e começar a cair o recheio da colher. E quando a gente passar a colher assim e ele já estiver abrindo, a gente conseguir ver o fundo da panela, tá? A gente volta de novo então para mostrar para vocês então o ponto do recheio. Já chegamos no ponto, ó, ele começa a abrir quando a gente passa a espátula, ó, começa a separar, e quando a gente faz aqui, ó, ela não escorre totalmente, ó, ela fica vai escorrendo aos pedaços, ó. Aí é o ponto que a gente precisa, o ponto do recheio. Aí a gente vai desligar e vai colocar num pratinho, então, conforme a gente fez no outro. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o recheio de brigadeiro, que é o recheio brigadeiro tradicional mesmo, né? A gente vai utilizar, então, uma caixinha de leite condensado. E uma caixinha de creme de leite. Mesma proporção, é aquela de 200 gramas. Quem quiser colocar um pouco mais de creme de leite, pode colocar. Né? Tem gente que gosta dele mais cremoso, pode colocar uma... Opa, fiz uma sujeirinha aqui. Pode colocar, sem problema. Quem quiser colocar só meia caixinha, pode colocar também. Fazer uma de leite condensado e uma de meia de creme de leite também. Só que ele fica mais... Eu acho que ele fica mais doce, né? Com o creme de leite, sim, ele não fica tão doce. Não fica um brigadeiro muito enjoativo. Mas tem gente que gosta, né, pessoal? Temos uma sujeirinha, a gente limpa. Então, aqui, o leite condensado, creme de leite. E eu coloco 2 colheres de sopa de cacau 50%. Ó, 2 colheres de sopa de cacau 50%, chocolate 50%. Quem quiser usar o 32%, pode ser também. Mas eu gosto do 50% porque ele não deixa tão doce, né? Ele deixa mais forte. Mas pode ser o de 32% também funciona legal. Então, a gente vai fazer a mesma situação. A gente vai levar essa mistura, então, para o fogão e vai cozinhar naquela mesma situação que a gente falou do brigadeiro branco, né? Do branquinho. É até levantar a fervura e começar a cair os pedacinhos do recheio da colher, cair em pedaços, né? Aí já tá pronto o nosso brigadeiro, tá? Vamos pro fogão, então? Então, pessoal, aqui agora com o nosso brigadeiro. Ó, a gente vai desmanchar todo esse chocolate. E quem quiser usar, então, o batedor aquele de arame, o fouet de arame fino, para desmanchar as bolinhas de chocolate, pode usar também. Mas se não, vai mexendo que ele já vai se desmanchando, ó. A gente vai cozinhar ele, então, até aquele ponto, quando ele começa a cair da colher, tá? A gente volta, então, para mostrar para vocês como ficou, então, o brigadeiro. Ó, pessoal, chegamos, então, ao ponto, então, no brigadeiro. Ó, como ele fica brilhoso. E todos aqueles pedacinhos de chocolate já se desmancharam, ó. Vai abrindo, ó. E a gente passa a espátula e vai caindo os pedaços. Então, a gente já tá pronto, então, o nosso brigadeiro. Então, pessoal, agora a gente vai pro nosso terceiro recheio. O recheio de leite ninho, o nosso brigadeiro de leite ninho, né? Que a gente vai usar, então, um leite condensado. E uma caixinha de creme de leite, né? Como eu sempre falo, ó, é só a base, ó. Se for olhar, o
o brigadeiro, ele é praticamente todos é a mesma base, né? A base é aquela do branquinho. Ó. Aí tem muita gente que vai dizer, bah, Kátia, mas todo curso que tu dá, tu faz o recheio de leite ninho. Primeiro porque eu gosto, eu amo brigadeiro de leite ninho, adoro. E outra, que é por questão de todo mundo, todos estão fazendo recheio de leite ninho. Tudo que bomba nas redes sociais tem o quê? Tem leite ninho. Então, eu tô ensinando para vocês esses recheios que mais vendem, né? Que é o que mais a gente vende. Então, por isso a gente coloca sempre tem uns recheios de leite ninho. Se vocês forem olhar, a maioria dos cursos, a maioria tem do pessoal que faz, todo mundo faz. Então, a gente procura passar para vocês o que mais vende, né, pessoal? O que mais vocês vão ter vendas, né? Então, agora aqui, seguindo, então, colocamos o leite condensado e o creme de leite. A gente vai colocar, então, 5 colheres de leite em pó, de leite ninho. Então, ó, com o leite ninho, então, a gente vai botar 5 colheres de sopa. Precisa peneirar o leite ninho? Não, eu acho desnecessário, né? Mas tem gente que prefere. Porque para não criar os gruminhos aquele, né, do leite em pó no brigadeiro. Eu acho desnecessário, mas quem quiser peneirar, pode peneirar. Até porque os gruminhos, quando a gente estiver cozinhando, né, pessoal, ali no fogão, a gente pode, um pouquinho antes de engrossar, um fouetzinho mesmo, vocês conseguem tirar todos aqueles gruminhos, né? Um fouetzinho bem de arame bem fininho, dá uma batidinha, ele sai todos aqueles gruminhos, não fica nada. Mas se quiser peneirar antes de colocar no fogão, pode ser também, tá? Então vamos levar esse brigadeiro também para o fogão, tá? Vamos para o fogão então. Então, pessoal, agora aqui, ó, com a questão do leite em pó, com a questão que eu falei que não precisa peneirar o leite em pó para não criar aqueles gruminhos, ó. A gente vai misturando eles, ó. Mas se tu achar que ficou com os pedacinhos, ó, ele fica ali os pedacinhos, mas não sei se vocês conseguem ver, mas a gente vai desmanchando com a espátula. Mas se vocês acharem mesmo assim que ficou os gruminhos, vem com esse fouet, ó, é uns arames bem fininho e vai mexendo. Aí ele mesmo vai fazendo a função de desmanchar os gruminhos, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas ó, já desmanchou aqueles pedaços grandes de leite em pó. Então não tem necessidade de estar peneirando ele antes, tá? Mas quem quiser pode fazer, tá? Então a gente vai cozinhar então esse recheio também até ele chegar naquele ponto caindo ali da colher. A gente volta de novo. Ó, pessoal, olha como fica cremoso esse recheio, ó. E não fica nenhum dos gruminhos, ó. Já tá naquele ponto, ó, ele vai abrindo aqui, ó. E, ó, vai caindo da colher. Então, tá pronto o nosso recheio de leite ninho. Então, pessoal, para finalizar os nossos recheios, a gente fez, então, o recheio de branquinho, recheio de brigadeiro de leite ninho. E agora a gente vai fazer um recheio crocante. A gente vai fazer um branquinho com amendoim. E como vocês podem ver, ó, aqueles pedacinhos mesmo, tá? Não é farinha, não é farelo, é os pedacinhos mesmo. A ideia é que fique aquela crocância, para não ficar só recheio mole, né? Então a ideia é que seja os pedacinhos. Quem não gosta, não precisa colocar os pedaços. Se quiser fazer também com paçoca, que já é bem fininho, também dá para ser. Mas a ideia é para ficar crocância, para ser aquele ovo recheado cru, tá? Então a gente vai usar para essa receita um leite condensado, uma caixinha então de leite condensado, e uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite, tá? E aqui eu tenho, pessoal,
100 gramas de amendoim, tá? E eles são em pedacinhos. Muitas pessoas me perguntam sobre a questão do amendoim, se ele é assado, se ele é cru. Pessoal, ele já é pronto para uso mesmo. Esse aqui eu compro em loja de embalagem, loja de artigos para confeitaria, de padaria. Eles já vendem pronto mesmo, vem no pacotinho já pronto, já ele já descascadinho e picadinho. Então vocês podem procurar nas lojinhas de confeitaria, de artigos para confeitaria ou para padaria, que vocês já vão ver que já tem esses amendoim já pronto. Isso facilita bastante, porque esse negócio da gente, quando eu comecei, eu fazia o seguinte, eu pegava, comprava o amendoim, assava ele, descascava, depois eu triturava. Só que aí tu perde muito tempo e a gente, como a gente tá sempre correndo, né, a gente tem várias outras coisas para fazer, dificulta bastante a gente fazer todo esse processo. Então, aí eu descobri que na lojinha aqui perto, onde eu compro as minhas coisas, ela tem esse amendoim, ele já é em pacotinho. Aí, às vezes, tu não usa muito, tu não vai usar muito, tem os pacotinhos, às vezes, fracionados, de 100 gramas, 250 gramas, isso facilita bastante a vida de vocês, para vocês não ter que fazer todo aquele processo de assar o amendoim, tá? Então, aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas do amendoim, que eu vou misturar aqui e vou cozinhar junto com o brigadeiro, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai cozinhar esse recheio também no fogão, tá? Então, vamos pro fogão. Então, pessoal, a gente vai misturando, então, todo esse crocante. A gente já pode ligar o fogo, então, né? E a gente vai cozinhar, então, até engrossar. Até chegar ao ponto onde o recheio cai da colher, né? E ele vai abrindo conforme a gente vai passando assim, tá? Então, a gente vai cozinhando aqui, a gente volta mostrando, então, quando ele já tiver cozido, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente já chegou agora no ponto do recheio, que, ó, ele abre, né, ó, e ele cai da espátula em pedaços, né, então já tá no ponto já, a gente já desliga, a gente já pode colocar ele num pratinho, então. Então, pessoal, agora já estamos, então, com nossos recheios prontos, os nossos 4 recheios, que são o recheio de brigadeiro, o recheio de leite ninho, recheio de branquinho e o nosso recheio de branquinho crocante, aquele que a gente colocou o amendoim. A gente vai, então, cobrir eles com plástico filme, né, e vai guardar na geladeira, tá? Ou, se quem quiser, também pode deixar fora da geladeira, desde que ele esteja bem coberto, tá? Um recadinho para aqueles que chegaram agora, acho que eu esqueci de falar. Quem não assistiu ainda a aula de ontem, corre lá no grupo e assiste a aula de ontem também, porque essa aula de hoje é complemento da aula de ontem, tá, gente? Então, não percam nada desse conteúdo que tá maravilhoso, tá? Vamos guardar, então, os nossos recheios? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje dos recheios. A gente vai deixar, então, os nossos recheios descansando, então, na geladeira até amanhã, pra gente poder estar recheando os nossos ovos, tá? Precisa deixar na geladeira? Muita gente vai perguntar, precisa deixar na geladeira? Não. Se vocês quiserem deixar também ele fechadinho com plástico filme fora da geladeira, pode também. Lembrando de deixar em um lugar fresco e arejado, não colocar dentro de armários, né? Eu sei que, de repente, mas eu vou deixar ele fora, ele vai ficar tapadinho com plástico filme e vocês podem botar um paninho por cima, né? Só não deixem eles em locais abafados, né, pessoal? Não sei o lugar de vocês, onde vocês estão assistindo, se é tão calor, porque aqui no sul agora tá um calor. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, a gente já finalizando os nossos recheios, tá? Eles já estão guardadinhos, então, na geladeira. E aí, eles vão ficar lá, então, até amanhã, até o momento de usar. Eu preciso deixar de um dia para o outro? Não, não precisa deixar de um dia para o outro. Vocês podem usar eles no mesmo dia, sem problema. Mas, claro, lembrando de deixar no mínimo umas 2 horas dele ali para ele se resfriar bem, porque vocês vão estar trabalhando com chocolate. Então, qualquer temperatura a mais vai fazer com que derreta as casquinhas de vocês, tá? Então, o melhor é fazer tudo, por exemplo, num dia tu faz todas as casquinhas, num dia você faz o recheio, no outro dia você recheia eles, né? Então, eles vão ficar aguardando a gente, então, até amanhã. Se você não quiser deixar dentro da geladeira, não tem problema nenhum, pode deixar ele fora, porque são tudo recheios cozidos, né? Então, não vai ter problema, mas lembrando de deixar ele bem fechadinho, tá? Pessoal, no local fresco e arejado, tá? Eu espero, então, que vocês tenham gostado. Lembrando também que daqui um pouquinho a gente vai abrir o grupo pra gente estar tirando as dúvidas. Então, se tu tem alguma dúvida, não esquece de mandar ali
a tua perguntinha que eu vou responder, eu vou te ajudar. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo, isso é muito importante pra mim. E se tu ainda não te inscreveu, te inscreve lá nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, que é Kátia Miller Oficial, e vem também participar do meu grupo do Facebook, né, gente? Lembrando, não esqueçam, chamem o administrador do grupo de vocês, peçam para ele reservar a apostila para te não ficar fora dessa, porque depois não tem chororô, não adianta chamar depois no privado que eu não consegui reservar, não consegui comprar. Encerrou, tá, gente? Então esse preço, ele é bem promocional, tá? Então assim, ó, vai ser somente para este lançamento, para essa primeira turma. Então depois não tem choradeira, vai lá e chama o administrador do teu grupo e pede para ele estar reservando para ti. Eu acho que no mais era isso, né? A gente não vai prolongar demais essa aula, né? E muito obrigada. Eu vejo vocês, então, dentro dos grupos, tá? Um grande beijo e até amanhã na nossa última e maravilhosa aula. Vocês vão amar a aula de amanhã, tá? Um grande beijo e até amanhã.